Palavra pastoral, meditação. Meus queridos e amados irmãos, amigos, companheiros em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Aqui estou neste início de mais um novo dia para vos trazer mais uma nova meditação dentro da palavra do Senhor nosso Deus. Sendo assim, como sempre, vamos mergulhar nas Sagradas Escrituras. Hoje, continuaremos na meditação do texto de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6. Hoje, repetindo, meditaremos no versículo de número 9. Olha o que nos diz Paulo. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. É isso que Paulo quer dizer, viu? Diante do que temos ouvido e de Paulo aprendido, a palavra de estímulo que Paulo nos dá é esta: não nos cansemos de fazer o bem. Ou seja, eu, você, não podemos desanimar de fazer o bem. Venha o bloqueio que vier, o impedimento que queira vir para tentar nos atrapalhar, nos impedir de fazermos o bem ao nosso próximo, a todos, à própria obra. Então Paulo diz que não devemos desanimar. Quando ele diz não nos cansemos, é o mesmo que não desanimemos de fazer o bem. E este bem, meus amados, não é direcionado para um ou outro, para fulano ou beltrano. É um bem que deve ser feito a todos, independentemente da raça, da cor da pele, da religião, da nacionalidade, do idioma, não importa. Porque todos somos o quê? Criaturas de Deus, seres humanos que por Deus foram formados. O que tem acontecido é que estas pessoas, ao longo da história dos milênios, têm de Deus se afastado por algum motivo, e o motivo principal se chama pecado. E estas pessoas precisam serem alcançadas pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra que liberta, que transforma, e que da velha criatura torna um novo homem, quando este se arrepende e se converte ao Senhor. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda epístola, capítulo 5, versículo 17, ele disse: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, ele diz: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, e sim segundo o Espírito. Então, o que estas pessoas precisam é de ouvirem a palavra de Deus. Palavra esta que gerará fé em seus corações. E esta fé os levará ao arrependimento, à conversão e à mudança de vidas. Agora, enquanto isto não acontece, essas pessoas permanecem distantes de Deus, entregue à sua vida pecaminosa e diferente de nós outros da comunidade cristã. E por causa disto, vamos desprezá-las, afastar delas de modo algum. Vamos delas nos aproximar para levar Cristo aos seus corações e levando também bênçãos para elas. No caso, é o que Paulo está dizendo: não nos cansemos de fazer o bem. E o que é interessante aqui é que Paulo disse, sabendo, que quando chegar o tempo, ceifaremos. Ceifaremos o quê? O bem que plantamos, que fizemos na face desta terra. Então, não nos cansemos de fazer o bem.
porque a seu tempo, no tempo determinado, ceifaremos, seremos recompensados. É aquilo que Jesus falou e João registrou no livro do Apocalipse, capítulo 22, e o versículo 12. Disse o Senhor Jesus: eis que cedo venho, e o meu galardão, ou seja, a minha recompensa, está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Olha aí. Então a tua obra será recompensada. Você será galardoado, galardoada pela obra que você fez, incansavelmente, sem desanimar, enfrentando as intempéries da vida, debaixo de temporais. Às vezes você sentindo dores, não passando bem, mas você saiu para fazer o trabalho no reino de Deus e para o reino de Deus, alcançando vidas. E abençoando os que estão dentro da casa também, é claro. Isso tem que ser feito prazerosamente, incansavelmente, sem desculpas, sem motivações ao contrário. Hoje eu não fui por causa disto, por causa daquilo outro. E começa a inventar desculpas e obstáculos. A Bíblia diz que Deus ama não somente quem dá, mas quem faz com alegria para a sua obra e para o seu reino. E olha o que Paulo está dizendo aqui, né? Sem se cansar. Vamos fazer o bem, porque ao seu tempo semearemos. Se não houvermos desanimados, isto é, se não houvermos desistidos, não podemos desistir, meus irmãos. O que Paulo está nos ensinando no final desse texto é que não podemos desistir, é que não podemos desanimar, é que não podemos ficar à margem do caminho, nos assentar à beira do caminho e ficar olhando para o vazio. Olha o que Paulo disse no final de sua jornada: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora só me resta a coroa, essa coroa aqui de recompensa, aquilo que eu falei em Apocalipse 22, 12. Agora só me resta a coroa que o Senhor me dará a mim naquele dia. Mas aí ele conclui: não somente a mim, mas a todos os que amam e aguardam a sua vinda. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Mas olha, com que prazer Paulo falou de toda a sua jornada. Ele disse: combati o bom combate. E olha que o combate de Paulo não foi fácil. Só para te lembrar, e você vê o que Paulo passou, hoje, durante o dia, dá uma lidinha na segunda epístola que esse mesmo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 11, dos versículos 11 até o final. E ele vai fazer um relato de tudo que ele passou, enfrentando os falsos obreiros, enfrentando toda sorte de perigo nas estradas, naufrágios, fome, sede. Ele foi açoitado, ele foi apedrejado, viu? Sofreu muito este homem de Deus. Repetindo, 2 Coríntios 11, a partir do versículo 11 até o final, é bom que você leia. E este homem que tanto sofreu e que nunca desanimou, ele disse: combati o bom combate. Para ele, o combate foi bom. E olha o que ele disse: acabei a carreira. O que quer dizer isto? Em momento nenhum ele desanimou. Em momento nenhum ele interrompeu a sua carreira, a sua jornada. Em momento nenhum ele se assentou à beira do caminho e ficou olhando para o vazio, cruzou os braços. Não, não, 1000 vezes não. Ele foi até o fim. E ele obedeceu aquilo que Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, 13. Então, isso que Paulo passou
é um legado que ele nos deixou. Assim como ele fez o bem a todos, assim como ele nunca desanimou, é isso que ele está passando para mim e também para você. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desanimarmos. Olha aí. Se você desanimar, você vai pôr tudo a perder. Se você desanimar, vai cair no vazio tudo que você fez até agora, até então. Desanimar nunca. Avançar sempre, até o fim, até o último de nossos dias na face desta terra. Ou no toque da trombeta, que de qualquer forma é o último de nossos dias, quando a igreja for arrebatada, não é mesmo? E esse fazer o bem aqui, você já deve imaginar, é em todos os sentidos e setores. Pregando a palavra, ensinando a palavra, visitando os enfermos, os desviados, aqueles que estão fracos na fé, indiferentes, aqueles que estão nas cadeias, nas penitenciárias, né? Reunindo na casa do Senhor, seja aquele crente dinâmico, ardente, cheio do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, fazendo a monumental obra do Senhor nosso Deus. E assim, ajudando na assistência social, contribuindo. Tire do pouco que você tem para dar àquele que nada tem. Viu? Na nossa assistência social, 1 quilo de açúcar, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, enfim, uma doação que você faz para um pobre da igreja, você está fazendo um serviço para Deus e Ele te recompensará por isso. Ele se preocupa muito com quem tem fome, com quem tem sede, com quem está nu, com quem está preso, com quem está doente. Leia lá Mateus capítulo 25, de 31 em diante. No julgamento das nações, a tônica do julgamento vai ser esta. Quando ele disse, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha o que ele diz agora a lista. Por quê? Eu tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Eu estava preso e fostes ver-me. Estava doente e fostes visitar-me. E ali, aquelas pessoas perguntaram, Senhor, quando tudo isso aconteceu? Que nós fizemos? Ele disse, olha, sempre que vocês fizeram a um dos meus pequeninos, a mim, fizeram. E do outro lado ele falou, né, para aqueles contrários, apartai-vos de mim, vós que praticam, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, preparado para o diabo e seus anjos, porque eu tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. E ele vai nesta lista, a mesma que ele citou antes, a pergunta também foi a mesma, e ele disse, sempre que vocês não fizeram a um desses pequeninos, a mim não fizeram. Então, Jesus, ele se preocupa muito com isto, e é por isso que Paulo está dizendo, não nos cansemos de fazer o bem, porque sabemos que a seu tempo, porque a seu tempo ceifaremos, viu? Se não desanimarmos. Então faça o bem, não desanime nunca, faça a obra do Senhor e Ele te recompensará por tudo. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, ou seja, seremos recompensados, se não houvermos desanimados. Pense nisto. Deus te abençoe. Meu Deus e Pai, te louvo por essa oportunidade, Senhor, de estar aqui ministrando a tua palavra. E que nunca venhamos desanimar de fazer o bem, ajudar a todos de maneira indistinta. Senhor amado, dá-nos um coração aberto, amoroso e liberal, para ajudarmos a todos os aflitos e necessitados. Cura os enfermos, soluciona os problemas. Tudo isso eu te imploro, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém. Eu sou o pastor Mário Souza, que te deseja um abençoado dia na presença do Senhor nosso Deus. Receba o meu forte abraço e a paz do Senhor.